Consideremos a observação operacional. Um objeto de excepcional brilho visual está sendo registrado na tela de nosso complexo instrumental. Este corpo cósmico é classificado como o cometa C 2024 S1 Atlas. Sua estrutura caudal, iluminada pelo Sol poente ou nascente, manifesta-se como um traço minimalista, quase espectral, no veludo cósmico. Este fenômeno óptico merece os mais altos elogios estéticos. Contudo, impõe-se uma análise crítica. E se essa atratividade externa for meramente uma fachada, ocultando uma ameaça letal e não óbvia? E se a pluma mais longa e brilhante que registramos for, na realidade, um eflúvio químico estendido por milhões de quilômetros? E o fator mais crítico: nosso planeta está cruzando sua zona de propagação. O objetivo desta investigação é conduzir uma análise pericial que aborde o medo humano profundo e evolutivamente arraigado, o medo da intoxicação, o pavor de um agente invisível proveniente de um ambiente externo. No espaço informacional, imediatamente após a descoberta do cometa Atlas, foi registrada uma súbita onda de alarme público. Manchetes destacadas em negrito transmitiam advertências. A Terra mergulhará em uma nuvem de cianeto. Atlas traz patógenos extraterrestres. Estas narrativas não são meramente produto da especulação midiática. Elas representam uma correlação direta com um precedente histórico ocorrido há mais de um século e que agora se replica com intensidade renovada, mas sob uma nova designação: Atlas. A gênese dessa ansiedade remonta ao ano de 1910, durante o retorno do famoso cometa Halley. A comunidade científica global, munida de analisadores espectrais nascentes, obteve pela primeira vez a capacidade de verificar detalhadamente a composição química de sua cauda. O astrônomo francês Camille Flammarion emitiu um comunicado que causou comoção mundial. Ele constatou que a estrutura caudal do cometa continha cianogênio. É imperativo isolar este termo, cianogênio. Esta é uma substância gasosa que, ao interagir com a água, transforma-se em ácido cianídrico, um dos venenos de ação mais rápida e altamente tóxicos do planeta. Flammarion, uma figura de inquestionável autoridade científica, não pôde minimizar o significado desta informação. Suas declarações, instantaneamente difundidas pela imprensa mundial, foram percebidas como um veredito. A Terra passaria pela cauda de Halley e toda a existência biológica no planeta seria extinta em consequência do envenenamento. A reação social no limiar do século XX foi caracterizada pela histeria e pelo tragicômico. Uma onda de pânico começou a se espalhar pela Europa e América, que hoje se qualifica como o enredo de uma produção cinematográfica de baixo orçamento. A população adquiria ativamente pílulas anticometas, meios farmacêuticos falsificados que supostamente ofereciam proteção contra o gás. Entidades comerciais exploraram a situação, vendendo giz comum embrulhado em papel alumínio por somas extraordinárias. Os cidadãos vedavam suas janelas e batentes, tentando garantir o isolamento hermético de suas residências. Alguns indivíduos usavam materiais de tecido úmido para tampar frestas, buscando neutralizar a ameaça invisível. Foi uma demonstração do triunfo da ansiedade irracional sobre os princípios da racionalidade. Todas essas medidas de proteção e medicamentos eram totalmente não funcionais, mas criavam a ilusão de controle sobre a situação. E essa ansiedade, que parecia confinada a 1910, reencarnou no século XXI, utilizando o cometa Atlas como gatilho. Quando os serviços astronômicos informaram que a cauda do cometa C 2024-S1 havia se estendido por dezenas de milhões de quilômetros, essa informação foi suficiente. Cianogênio, compostos de água, metano. Todos esses componentes estavam presentes na pluma do Atlas. A comunidade da internet recordou instantaneamente a história de Halley e construiu um novo mito, mais sofisticado. A discussão agora se refere a mais do que apenas cianeto. Circula agora a informação de que a cauda do Atlas carrega não um químico, mas uma toxina biológica. Os aderentes à teoria da panspermia, que postula que os elementos da vida podem ter sido trazidos à Terra do espaço sideral, reformularam essa hipótese no contexto de cenários catastróficos. Eles afirmam que dentro do núcleo gelado de Atlas, preservados em frio absoluto por bilhões de anos, espreitam esporos e agentes virais contra os quais o sistema imunológico humano não possui defesa.
E se o planeta Terra, ao passar pela pluma de Atlas, for submetido a uma influência biológica que provocará uma nova pandemia não identificada, significativamente mais ameaçadora do que todos os vírus conhecidos? Estes micro-organismos cósmicos são o adversário ideal, são invisíveis, provêm do vácuo e são impossíveis de prever. O nome Atlas, que já tem a reputação de ser um cometa condenado que se fragmenta, encaixa-se perfeitamente nesta narrativa. Ele não está apenas se desintegrando, está deliberadamente dispersando sua carga letal. Aceitemos os termos desta ameaça hipotética e recorramos às leis da física. Conduziremos uma confrontação entre o pânico e os dados empíricos, utilizando a métrica de densidade como prova primária. Sim, a análise espectral confirma a presença de moléculas de cianogênio na cauda do cometa Atlas, mas somos obrigados a levantar a questão analítica-chave: em qual concentração específica? Para compreender a escala desse erro, é necessário entender o que representa uma cauda de cometa. Não é uma densa nuvem de aerossol, é o vácuo mais puro e extremo imaginável. Nossa atmosfera, nossa cúpula protetora, contém 30 quintilhões de moléculas por centímetro cúbico ao nível do mar. Na zona mais densa da pluma do cometa Atlas, a concentração de substância é de apenas cerca de 1000 moléculas por centímetro cúbico. Para maior clareza, o vácuo mais profundo que podemos criar em um laboratório terrestre é milhares de vezes mais denso do que a cauda do cometa. Quando a Terra atravessa a cauda do Atlas, e isso ocorre se as órbitas coincidem, não estamos entrando em uma zona de intoxicação. Estamos meramente contatando moléculas que estão fisicamente separadas por distâncias de centenas de metros. Nossa barreira atmosférica, esta densa camada de ar com centenas de quilômetros de espessura, é milhões de vezes mais densa do que a pluma. As moléculas de cianogênio, colidindo com as moléculas de oxigênio e nitrogênio de nossa atmosfera a velocidades de dezenas de quilômetros por segundo, não penetram para o interior. Elas são submetidas a uma destruição dissociativa instantânea. Seus laços moleculares são rompidos. O cianogênio, que é não tóxico em seu estado ligado, se decompõe em átomos inofensivos de carbono e nitrogênio, que se dissolvem imediatamente no ar, sem deixar cheiro nem dano. Nosso filtro atmosférico funcionou perfeitamente em 1910 e funcionará de maneira similar hoje. Nunca existiu uma ameaça de intoxicação para a população da Terra. O mito do cianogênio provou ser resiliente devido a um único fator: a ignorância da escala. Em 1910, quando os cientistas anunciaram o cianogênio, a maioria das pessoas carecia de compreensão sobre a densidade atmosférica e os princípios de difusão. Era mais fácil para elas imaginar um reservatório de veneno do que uma nuvem rarefeita, onde as moléculas se perdem no espaço. Os jornalistas se concentraram na palavra veneno e não nos dados numéricos, que eram muito técnicos e complexos. A ansiedade gerou lucro financeiro substancial, enquanto a ciência provocou apenas um encolher de ombros cético. Passemos agora à fase moderna desta paranoia, a hipótese da panspermia, ou dos vírus cósmicos. Este medo tem um fundamento mais profundo, quase filosófico. A panspermia é uma hipótese científica fundamentada de que a vida ou seus elementos básicos podem ter sido transportados para a Terra a partir do espaço. E, de fato, a análise espectral dos cometas, incluindo os dados coletados por missões espaciais, confirma que os cometas são verdadeiros contêineres cósmicos que transportam compostos orgânicos, moléculas orgânicas complexas, incluindo álcoois, aldeídos e aminoácidos, que são os blocos de construção fundamentais das proteínas e a base da vida, foram encontradas nas caudas dos cometas. Isto nos leva à principal reviravolta científica. A cauda do cometa Atlas não é apenas uma toxina que está ausente, mas também uma fonte de vida que não nos causa medo. No entanto, pode um cometa transportar um vírus assassino? Aqui, invocamos novamente nosso escudo atmosférico para sobreviver e iniciar a replicação na Terra. Um esporo ou vírus cósmico deve superar duas barreiras letais. A primeira é a radiação cósmica. O DNA de qualquer vírus ou esporo no espaço aberto, sob a influência da radiação ultravioleta e de raios X, é destruído em questão de horas ou dias. Apenas esporos profundamente encapsulados dentro do núcleo podem sobreviver.
A segunda barreira é o choque térmico na entrada atmosférica. Nenhum vírus conhecido é capaz de sobreviver a temperaturas de milhares de graus que surgem durante a entrada hipersônica. A passagem pela cauda rarefeita do cometa Atlas não acarreta nenhuma ameaça biológica. A pluma não é uma arma biológica, é uma peça de museu cujo conteúdo já foi esterilizado pela radiação cósmica. Em resumo, nossa análise demonstrou que o medo da pluma assassina é uma fobia histórica que se repete a cada novo objeto cósmico. Tememos o cianeto, cuja concentração é muito baixa para causar dano, e vírus que não sobreviverão ao nosso escudo atmosférico. Nossa atmosfera é nosso mecanismo de proteção ideal e confiável, formado pela própria natureza. E cada vez que os cometas Atlas ou Halley cruzam a órbita da Terra, eles apenas confirmam: estamos seguros. Não precisamos de pílulas anticometas. Exigimos análise crítica e conhecimento de física do ensino médio. Estamos preparados para a culminação, onde veremos como o pânico transformou um evento cósmico ordinário em uma farsa tragicômica. Nossa investigação prossegue para a etapa decisiva. Reunimos provas que confirmam a densidade insignificante da cauda do cometa. É hora de analisar como esses fatos irrefutáveis colidiram com a histeria de massa, que, tal como um agente infeccioso, varreu o mundo. Entramos no tribunal, onde o acusado é o cianogênio letal, e o júri é composto por milhões de pessoas aterrorizadas que viveram em 1910, cujo pânico é totalmente reproduzido hoje nas correntes de informação que mencionam o cometa Atlas. Este foi o momento de pico de ansiedade provocado por uma única palavra: veneno. O evento-chave que se tornou fundamental para todas as fobias cósmicas subsequentes, incluindo aquelas associadas ao nosso cometa Atlas, ocorreu em 18 de maio de 1910. Precisamente neste dia, o planeta Terra, de acordo com cálculos precisos, deveria cruzar a cauda do famoso cometa Halley. Na sociedade, esperava-se um milagre ou uma catástrofe total. Jornais em Nova York, Londres e Paris foram publicados com manchetes que hoje parecem absurdas, mas que na época soavam como uma sentença de morte, obrigando as pessoas a fugir das cidades aterrorizadas. A Terra se dirige para o gás tóxico, a última hora da humanidade. Em que se basearam os jornalistas para criar essa onda de horror? Citaram a autoridade da ciência, mas o fizeram de forma distorcida e fora de contexto. Sim, o astrônomo francês Dr. Flammarion confirmou a presença de cianogênio, mas ele também tentou explicar que a concentração de gás era insignificante. No entanto, seus argumentos racionais foram afogados pelo coro geral de pânico. A crença no fim iminente do mundo foi alimentada não apenas pelas manchetes, mas também pela venda ativa e cínica de equipamentos de proteção. Comerciantes empreendedores venderam guarda-chuvas anticometas, cometinas e cilindros de oxigênio. Na maioria das vezes, eram apenas contêineres com ar comum ou pílulas feitas de giz e açúcar, vendidas a preço de ouro. Este foi o primeiro exemplo histórico proeminente, onde o medo de uma ameaça cósmica foi convertido em um negócio multimilionário. No início do século XX, as pessoas careciam de conhecimento suficiente sobre a física atmosférica. Não conseguiam compreender a escala do vácuo. Parecia-lhes que a cauda do cometa era um smog denso e espesso que se assentaria sobre as cidades como neblina e sufocaria a todos. É muito mais fácil imaginar um reservatório de veneno do que uma nuvem rarefeita, onde as moléculas estão separadas por centenas de metros. As pessoas se barricaram em suas casas, escondidas sob panos úmidos, usando máscaras de gás, ou nos telhados, aguardando o apocalipse. E então veio a noite de 17 para 18 de maio. Milhões de pessoas estavam acordadas. E o que estava acontecendo na atmosfera naquele momento? Nada. A Terra, movendo-se a uma velocidade de cerca de 30 km por segundo, colidiu com a cauda de Halley. As moléculas de cianogênio, voando em direção a ela, colidiram com nossa atmosfera, que é um escudo superdenso e impenetrável para elas. A velocidades de dezenas de quilômetros por segundo, essas moléculas sofreram um impacto dissociativo instantâneo. As ligações moleculares foram rompidas. O cianogênio, que é não tóxico, se decompôs em átomos de carbono e nitrogênio, que se dissolveram imediatamente no ar, sem deixar cheiro nem dano. Nosso filtro atmosférico funcionou impecavelmente. A culminação que o mundo inteiro esperava se tornou um anticlímax absoluto.
Foi o fim do mundo mais tedioso da história. Na manhã de 19 de maio, as pessoas acordaram. O sol havia nascido, os pássaros cantavam e todos continuaram vivos. Os jornais que ontem gritavam sobre a morte, hoje imprimiam manchetes envergonhadas sobre um resgate milagroso e uma intervenção divina. A explicação científica sobre densidade e vácuo era muito complexa para competir com a salvação milagrosa religiosa. Este não foi um triunfo da ciência, mas foi a prova mais convincente da segurança da Terra. Este episódio tragicômico é a chave para entender os medos associados ao cometa Atlas. As ansiedades sobre o cianogênio, sobre a contaminação biológica, são um elo direto e inquebrável com o pânico de 1910. Estamos geneticamente inclinados a temer o invisível e cada novo corpo cósmico contendo cianogênio se torna para nós uma recaída desse trauma psicológico. Mas há outro aspecto científico moderno que devemos considerar para finalmente desmascarar o mito da pluma assassina. Esta é a questão do que mais os cometas carregam além do cianogênio. A análise espectral dos cometas modernos, incluindo o nosso Atlas, mostra que suas caudas contêm significativamente mais coisas de interesse do que veneno. Por exemplo, água, ou, mais precisamente, hidroxila, um produto de decomposição do gelo de água, monóxido de carbono, amônia, metano e, o mais importante, compostos orgânicos complexos. Aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas, a base da vida, foram encontrados nas plumas dos cometas. Isto nos leva à reviravolta científica central. A cauda do cometa Atlas não é veneno. A cauda do cometa é, talvez, evidência de nossa própria origem. Os cometas, ao dispersar seus compostos orgânicos no espaço, podem ter semeado a Terra com elementos químicos. Assim, o que tememos pode ser nosso ancestral genético. Mas aqui surge uma sutil questão científica. Se um cometa transporta compostos orgânicos, pode transportar uma arma biológica? Aqui, invocamos novamente nosso escudo atmosférico. Para sobreviver e iniciar a replicação na Terra, um esporo ou vírus cósmico deve superar duas barreiras letais. A primeira é a radiação cósmica. O DNA de qualquer vírus no espaço aberto, sob a influência de raios ultravioleta e raios X, é destruído em questão de horas ou dias. A segunda barreira é o choque térmico na entrada atmosférica. Nenhum vírus ou bactéria conhecido é capaz de sobreviver a temperaturas de milhares de graus que surgem durante a entrada hipersônica. A passagem pela cauda rarefeita do cometa Atlas não acarreta nenhuma ameaça biológica. A pluma não é uma bomba biológica, é uma amostra de museu cujo conteúdo já foi esterilizado. Em resumo, nossa análise demonstrou que o medo da pluma assassina é uma fobia histórica que se repete a cada novo cometa. Tememos o cianeto, cuja concentração é muito baixa para causar dano, e vírus que não sobreviverão ao nosso escudo atmosférico. Nossa atmosfera é nosso mecanismo de proteção ideal e confiável, formado pela própria natureza. E cada vez que os cometas Atlas ou Halley cruzam a órbita da Terra, eles apenas confirmam: estamos seguros. Não precisamos de máscaras de gás. Requeremos apenas uma coisa: parar de temer as ameaças imaginárias e nos concentrarmos nas reais que exigem uma solução científica e política. Na seção final de nosso relatório, superaremos esta reflexão histórica e química. Resumiremos: o que devemos fazer com a ansiedade que é tão facilmente monetizada no espaço informacional? Como podemos proteger nosso aparato cognitivo da desinformação cósmica? E por que, apesar de todas as evidências, continuaremos esperando dos cometas não apenas prazer estético, mas também consequências fatais? Encontraremos as respostas na sociologia das massas. A primeira e mais importante conclusão concerne a nossa psicologia de risco. Nós, como espécie, estamos programados evolutivamente para temer o que se move rapidamente, inesperadamente e de forma brilhante. O cometa se encaixa perfeitamente neste arquétipo de ameaça. Ele vem da escuridão, tem uma cauda, como um antagonista mítico, e carrega veneno, que nós mesmos identificamos nele. É muito mais fácil temer o cianogênio que está a milhões de quilômetros de distância do que a ameaça real que nos cerca todos os dias. Por exemplo, a poluição do ar em uma grande cidade, a concentração de monóxido de carbono ou dióxido de enxofre na atmosfera sobre uma metrópole durante o horário de pico excede a concentração de cianogênio na parte mais densa da cauda de um cometa em dezenas de milhares de vezes. Mas não compramos máscaras de gás para ir trabalhar.
Adquirimos-las para nos defendermos de um perigo fantasma. Esta é a chamada inflação de ameaças. Se em 1910 fomos intimidados por uma toxina, hoje, no século XXI, o mito se transformou. Agora somos assustados por vírus e bactérias cósmicas invisíveis. Por quê? Porque a pandemia recente nos ensinou a temer mais uma ameaça biológica do que uma química. Os teóricos da conspiração simplesmente pegam nosso trauma coletivo e o projetam no cosmos. Afirmam: sim, você sobreviveu a um vírus terrestre, mas não sobreviverá a um alienígena. Este medo não pode ser curado com fatos científicos porque cumpre uma função social. Distrai-nos de problemas mais complexos e criados pelo homem, da crise climática, da poluição oceânica, da ineficiência dos sistemas de saúde. É muito mais fácil lutar contra um cometa do que contra o próprio estilo de vida. A segunda conclusão concerne ao valor real de nossa atmosfera. Nossa análise demonstrou que nosso principal protetor não são as agências espaciais, nem o sistema Atlas, nem mísseis nucleares. Nosso protetor primário é a densidade do ar. A atmosfera terrestre não é apenas uma mistura de gases, é uma barreira de defesa ideal, multicamadas e constantemente ativa. Ela nos protege da radiação ultravioleta, incinera pequenos meteoritos e, como estabelecemos, neutraliza instantaneamente qualquer agente químico que chegue do vácuo. Devemos tratar nossa atmosfera como um aparato de proteção inestimável e único que não pode ser substituído. É essa camada fina que torna toda a nossa civilização possível. Neste contexto, o próprio cometa Atlas e sua pluma nos apresentam uma lição filosófica surpreendente. A cauda do cometa, que percebemos como veneno, pode ser, de fato, o berço da vida. Se a teoria da panspermia estiver correta, então os aminoácidos e as moléculas orgânicas complexas que detectamos na pluma do cometa são a prova de que a vida no espaço não é um fenômeno único. Cometas não são mensageiros da morte, são distribuidores cósmicos de vida que semearam a Terra com elementos químicos. Cada vez que a Terra passa por uma pluma cometária, está possivelmente recebendo uma pequena e nova porção de materiais de construção. Tememos o que poderia nos matar, mas ignoramos o que nos deu a vida. A conclusão final é de perspectiva. Reconhecemos que o medo de cometas não desaparecerá. Mesmo agora, enquanto discutimos o cometa Atlas, novos objetos ainda por descobrir estão se movendo na nuvem de Oort. Mais cedo ou mais tarde, os astrônomos descobrirão um novo cometa que também terá cianogênio em sua cauda, e a internet explodirá novamente com manchetes sensacionalistas. Isto é inevitável. O que podemos fazer? O único bunker eficaz contra ameaças informativas é o pensamento crítico. Da próxima vez que você vir a palavra veneno em um título, pergunte a si mesmo: em qual concentração? Da próxima vez que lhe disserem que um vírus veio do espaço, lembre-se do cinturão de radiação e do choque térmico na entrada atmosférica. A ciência nos fornece não apenas respostas, mas também uma arma contra o medo. E esta arma é o conhecimento das leis do vácuo, da difusão e da física. Devemos valorizar não apenas o esplendor visual da cauda do cometa, mas também sua segurança. Esta é a verdade mais importante que nos foi ensinada tanto pelo cometa Halley quanto por sua irmã moderna, Atlas. Estamos seguros, não precisamos de máscaras de gás. Requeremos apenas uma coisa: parar de temer as ameaças imaginárias e nos concentrarmos nas reais que exigem uma solução científica e política. Com isto, concluímos nossa análise. Demonstramos que a ameaça era falsa, mas a lição que aprendemos é inestimável. Observem o céu. Não há toxinas lá, apenas estética e material infinito para novas pesquisas científicas. Até a próxima, na frequência da racionalidade.